Muito bem, vamos seguindo então com o nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos aqui no mês de janeiro de 1862. Nós vamos falar sobre a publicidade das comunicações espíritas e também o controle do ensino espírita, né? Dois temas extremamente importantes para nós, porque é uma instrução que Kardec traz como desenvolvimento, e para vocês verem, né, para nós vermos como foi importante aquelas viagens que Kardec fez, naquelas viagens espíritas, né, especialmente ali naquela região de Lyon, na região ali dos arredores, né, ali de Paris. E ele então tendo contato com aqueles grupos iniciais, grupos que começavam a se organizar, grupos que começavam a crescer, Kardec então viu ali a grande necessidade de, mais do que trazer para nós artigos que trouxessem instruções, que trouxessem fatos, né, que pudessem ser estudados à luz da doutrina espírita, ele então agora falava diretamente aos espíritas, com orientações sobre organização, desenvolvimento do trabalho, sobre métodos que poderiam ser aplicados naquela época, né, e de lá para cá nós vimos o grande desenvolvimento que o Espiritismo teve em termos de movimento espírita que se iniciava naquela época. E Kardec continua ainda, né, quanto material ele foi trazendo. Inicialmente nós vimos, né, naquela organização do Espiritismo, ele trouxe 25 artigos falando ali sobre as mais variadas circunstâncias, né, e situações e práticas, né, que poderiam ser bem orientadas, né, e agora, já na edição de 1862, ele continua ainda trazendo essas orientações. Vamos a elas então. Bom dia, Mami. Bom, quando nós estudamos sobre a organização do Espiritismo, Kardec falava sobre a formação dos grupos iniciais, quantidade, qualidade, objetivos, tipos de práticas, né? As orientações naquela época, somente em 1861, no mês de dezembro, quando esse artigo foi publicado, a Organização do Espiritismo, somente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns haviam sido publicados. Então esses eram os livros que deveriam ser a base do estudo da doutrina espírita. E de lá para cá, né, mais de 160 anos, quase 170 anos para cá, né, as várias obras que Kardec publicou, incluindo a própria Revista Espírita, né, bom dia André, bom dia Maza, incluindo a própria doutrina espírita, a própria Revista Espírita, e mais aí todos esses autores que nós estamos estudando, né, André Luiz, Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros espíritos que foram trazendo para nós as suas instruções. Mas um ponto especial que me chamou a atenção na época, né, naquele momento em que nós estudamos esse artigo a respeito da organização do Espiritismo, o item 16 desses 25, ele me chamou atenção especial, porque ele nos toca, né, de alguma forma, ou de uma forma direta, porque ele fala sobre a organização das mensagens recebidas pelos Espíritos, né, recebidas por nós, vinda do mundo espiritual, né, dos amigos espirituais. Porque geralmente nós ficamos ali encantados, né, com o conteúdo, e como acontece também nas casas espíritas, né, nas reuniões administrativas, reuniões de estudos, reuniões de assistência, reuniões instrutivas, né, então os espíritos trazem a sua mensagem psicografada ou psicofônica, né, e muitas vezes ali acabam sendo transcritas ou muitas vezes até perdidas, e depois que elas estão ali então gravadas ou transcritas e tudo mais, vão para as gavetas, vão para as caixas e ficam ali adormecidas, e muitas vezes mortas, porque não são mais consultadas. Bom dia, embaixador. E aí Kardec, nesse item 16, ele fala sobre isso,
para que essas mensagens não sejam apenas ali mensagens de deslumbramento, mas que sejam instruções que precisam ser observadas, consultadas e mantidas vivas para que os trabalhos, para que o estudo sejam ali permanentemente, estejam permanentemente em desenvolvimento. Então aqui no item 16, vamos a ele então, porque aqui Kardec faz uma introdução. Nós estamos aqui mais uma vez em dezembro de 1861, naquele artigo A Organização do Espiritismo, item 16, e depois a gente vai para janeiro de 62, que é o artigo que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá, Kardec diz o seguinte: a origem e a regularidade dos trabalhos são coisas igualmente essenciais. Consideramos de grande utilidade abrir cada sessão pela leitura de algumas passagens de O Livro dos Médiuns e de O Livro dos Espíritos. Por esse meio, ter-se-ão sempre presentes na memória os princípios da ciência e os meios de evitar os escolhos encontrados a cada passo na prática. Assim, a atenção será fixada sobre uma porção de pontos, porque é que muitas vezes se escapam numa leitura particular e poderão ensejar comentários e discussões instrutivas, das quais os próprios espíritos poderão participar. Não menos importante é recolher e passar a limpo todas as comunicações obtidas, por ordem de datas, com indicação do médium que serviu de intermediário. Essa última menção é útil para o estudo do gênero da faculdade de cada um. Mas muitas vezes acontece que se perde de vista essas comunicações, que assim se tornam letra morta. Isso desencoraja os espíritos que as tinham dado, com vistas à instrução dos assistentes. É necessário, pois, fazer uma coleta especial das mais instrutivas e proceder à sua releitura de vez em quando. Frequentemente, essas comunicações são de interesse geral e não são dadas pelos espíritos apenas para a instrução de alguns ou para serem relegadas aos arquivos. Assim, é útil que, para a publicidade, sejam levadas ao conhecimento de todos. Examinaremos esta questão num artigo que publicaremos em nosso próximo número, indicando o modo mais simples, mais econômico e, ao mesmo tempo, mais apropriado para alcançar o objetivo. Bom dia, soldado. Então aqui nós vemos, como eu tinha comentado com vocês, Kardec faz essa referência. Examinaremos essa questão num artigo que publicaremos em nosso próximo número. Então agora a gente vai para esse próximo número, aqui agora o mês de janeiro de 1862, Publicidade das Comunicações Espíritas, que foi aquilo que a gente conversou então, lá naquela época. Teve ali uma passagem rápida, Cheguei até a comentar com vocês que eu estou, nesse momento não exatamente, mas estou trabalhando na catalogação de todas aquelas mensagens que nós recebemos, que nós temos recebido durante todos esses anos, para deixar tudo ali bem organizado, para ficar fácil depois a nossa consulta. Vamos ver quando eu consigo terminar, porque são tantas e tantas tarefas que acabam sobrecarregando. Mas vamos em frente. Publicidade das comunicações espíritas. Diz aqui Kardec, então quando ele fala sobre a publicidade, significa tornar público. E essas comunicações espíritas, especialmente aquelas que trazem grande instrução, servem, na verdade, para serem divulgadas, porque são instruções que os diversos grupos, a gente vai lembrar que aqui Kardec, ele falava não apenas pela sociedade parisiense, mas ele falava pelos diversos grupos que entravam em contato com a sociedade, contando um pouco dos seus trabalhos e tudo mais. Tanto que a gente já viu aqui na revista vários artigos que colocam, médium senhor tal, Bordeaux, médium senhor tal, Lyon, e assim ele vai colocando, ali é o médium, quando a mensagem foi recebida, ou de onde ela veio, e ele colocava isso na Revista Espírita, que era ali a centralizadora, E baseado nisso também, a gente lembra das obras do Chico, por exemplo. Nós estudamos até na semana passada
ou melhor, essa semana, né, na terça-feira, quando nós falamos sobre a sorte das crianças depois da morte, e nós estudamos aquele livro, né, aquele livreto Crianças no Além. Ali era apenas uma mensagem que aquela família recebeu, eram 3 crianças que desencarnaram, veio aquela psicografia que provocou, sem dúvida nenhuma, uma grande comoção nas pessoas envolvidas naquela história. E aí então o pessoal do Chico, do centro do Chico, acabou fazendo, né, o Caio Ramaciotti, que era ali o colaborador, fez aquela pesquisa com aquela família, acabou aprofundando um pouco mais. Emmanuel colaborou, fazendo uma introdução e trazendo um comentário, e esse material virou um livreto. E como a gente já percebeu também, né, nós fizemos, né, no ano passado aquele estudo dos ciclos de livros do Chico Xavier, livros pouco conhecidos. Então a gente vê, o Chico publicou mais de 450 livros. Quais são os livros efetivamente conhecidos dele, né? São as obras de Emmanuel, Fonte Viva, Vinho de Luz, Pão Nosso, André Luiz, com toda ali a sua coleção. E ali nós vamos colocar, talvez ali, não exagerando, talvez 20 obras efetivamente conhecidas do Chico. Dessas 20 obras, nós podemos colocar então mais, praticamente ali 400 e tantas, 450, para mais, obras desconhecidas. Então quando a gente fez a leitura, a gente viu o rico material que foi montado a partir de mensagens que foram recebidas. Basta a gente lembrar, deixa eu pegar aqui para vocês o nome certinho aqui que eu queria... Acabei fechando meu navegador aqui, só um instantinho. Vou ver aqui rapidinho com vocês. Dos livros que nós estudamos... Tá aqui, ó, nós vimos então... Deixa eu fechar aqui. Nós vimos então Pinga Fogo, Plantão de Respostas, o Pinga Fogo e Plantão de Respostas, Pinga Fogo 1, Pinga Fogo 2, né? Cartas de uma Morta, Crônicas de Além Túmulo. Aí nós vimos Chico Xavier Pede Licença, Na Era do Espírito e Astronautas do Além, formando aquela trilogia, em que vários espíritos traziam mensagens, Herculano Pires fazia comentários. Depois nós tivemos Coisas deste Mundo, Estamos no Além, a Familiares Diversos, Caminhos de Volta, Adeus Solidão, Baú de Casos, Cartas e Crônicas, Contos e Apólogos. Aqui a gente não chegou a ver esses aqui, só tinha separado. Mas todos esses aqui, esses títulos, praticamente todos, foram coletâneas de mensagens. E aí então eles foram transformados em livros. Esses livros, então, com o seu propósito, foram tornados públicos, mas mesmo assim o material é tanto, ou muitas vezes a falta de interesse acaba sendo tanta, que nós acabamos perdendo joias preciosas de conteúdo doutrinário para ser estudado. Né? Então isso que é muito importante. Bom dia, Marion. A mãe me colocou lá em cima, tem uma mensagem inesquecível de um espírito que viveu em situação de rua, sofrendo indiferença, mas que no mundo maior se tornou um espírito elevado por ter vivido com resignação e resiliência, né? Então são muitas as histórias que chegam para nós. Então são histórias instrutivas e ao mesmo tempo são histórias pessoais de experiências vivenciadas, que muitas vezes fazem parte até mesmo da nossa própria história. Então é um conteúdo belíssimo que nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. As instituições, os grupos espíritas precisam aprender a se organizar para ter esse conteúdo sempre disponível. Dudu trouxe para nós aqui, né? Obrigado pela participação. O verbo trazido e esquecido é esquecer que tudo enviado durante um certo processo é colocar dentro do que se é estabelecido e programado a cada espírito. Mostrar que essa mensagem pode mostrar em cada linha, para cada leitor, que algo poderá ser percebido, como algo que lhe permite perceber que pode ser para ele e que por vezes isso não é percebido.
Portanto, o médium que recebe essa mensagem e disponibiliza numa casa, num grupo, às vezes num lar, será algo abrangente para um certo aprendizado daquele que escuta ou faz a leitura e se vê dentro da sua história, né? Aquilo que a gente acabamos de comentar. Então a gente lê ali uma determinada situação que a gente fala, poxa, isso aqui foi para mim. E não necessariamente para mim, porque muitas outras pessoas acabam também se identificando com ela. E são ali instruções belíssimas, valiosas, importantes para nós, para o nosso próprio crescimento. Então é isso que Kardec chama atenção. Porque como nós vimos, né, dessas publicações todas que ele traz, então os livros da codificação, por exemplo, várias mensagens psicografadas, né, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós pegamos o livro dos médiuns, pegamos o Céu e o Inferno, que ele é praticamente ali na segunda parte, que são ali conversas, né, mensagens que foram recebidas. Então é muita instrução, e Kardec percebe que isso sem falar naquelas que ficaram engavetadas, né? Porque como ele coloca assim, que apenas aquelas que são relevantes acabam se transformando ali numa publicação. Outras são ali debatidas no grupo e acabam sendo guardadas, que é o que acontece também nas casas espíritas. Obrigado pela participação de vocês aí, amigos. Avançando então, Kardec continua. Tá, vou começar a ler de novo aqui porque eu falei tanto que acabou perdendo o contexto, né? Mas foram só algumas linhas. A questão da publicidade das comunicações espíritas é o complemento da organização geral de que tratamos em nosso número anterior. Na verdade eu não tinha lido ainda, né? Então aqui Kardec faz uma referência no ano de dezembro, no mês de dezembro de 1861. À medida que se alarga o círculo dos espíritas, multiplicam-se os médiuns e com eles o número de comunicações. De algum tempo para cá, essas comunicações têm tido um desenvolvimento notável em relação ao estilo, aos pensamentos e à amplitude dos assuntos tratados. Cresceram com a própria ciência e os espíritos regulam o nível de seu ensino pelo desenvolvimento das ideias, tanto nas províncias e no estrangeiro, quanto em Paris, conforme o atestam as numerosas mostras que nos enviam, algumas das quais já publicadas na revista. Dando essas comunicações, os espíritos têm em vista a instrução geral e a propagação dos princípios da doutrina. Esse objetivo não seria alcançado se, conforme dissemos, elas ficassem escondidas nas pastas dos que as recebem. É, pois, útil espalhá-las pela via da publicidade. Disso resultará uma outra vantagem muito importante: provar a concordância do ensino espontâneo dado pelos espíritos sobre todos os pontos fundamentais e neutralizar a influência dos falsos sistemas, provando o seu isolamento. Trata-se, pois, de examinar o modo de publicidade que melhor pode alcançar esse objetivo. Para isso, 2 pontos devem ser considerados: o meio que oferece mais chances de extensão da publicidade e as condições mais adequadas a produzir no leitor uma impressão favorável, seja pela escolha judiciosa dos assuntos, seja pela disposição material. Então aqui Kardec chama atenção para algo interessante, né? Quando ele diz assim, 2 pontos a serem considerados: o meio que oferece mais chances de extensão da publicidade. Ele falava isso no século XIX. E qual é a melhor forma de alcançar o público? Naquela época, somente o texto escrito. Então, ou você faz ali o livro, faz a encadernação, ou você escreve um panfleto e você faz a divulgação. Hoje, no século XXI, nós temos toda a tecnologia à nossa disposição. Então não são apenas os livros, mas são ali também vídeos. Nós temos ali vídeos belíssimos que são produzidos, que trazem imagens, trazem músicas de fundo, e a mensagem ali vai sendo divulgada. Leituras, por exemplo, né? Nós temos mensagens em áudio,
mensagens belíssimas que a gente já ouviu aqui várias vezes, né? Nós temos, por exemplo, do Universo Espírita, do Momento Espírita e outras fontes que são importantes. Audiobooks que são produzidos, a gente já ouviu alguns aqui. Nós temos também hoje sites, blogs, arquivos em PDF, livros digitais. Olha só quanta coisa nós temos hoje. E muitas vezes nos esquecemos, né, porque nós ficamos presos dentro daquele círculo dos autores mais populares, dos autores mais conhecidos, sendo que dentro das casas espíritas temos ali médiuns que são anônimos, espíritos que também são anônimos dentro do movimento, saindo desses espíritos mais conhecidos, né? Como Joana, André Luiz, Emmanuel, Filomeno de Miranda, como eu comentei com vocês, e tantos outros, mas dentro das casas espíritas, nos grupos espíritas também, temos ali as mensagens bem instruídas, e aí Kardec então ele sai do meio como essa divulgação vai acontecer, e ele fala agora sobre esse trabalho de curadoria. Esse trabalho assim, vamos escolher as mensagens mais adequadas, as mensagens mais instrutivas, para que possa despertar o interesse do público. E aí esse é um caso bastante interessante, porque eu mesmo, como eu já comentei com vocês, já passei por essa experiência. O primeiro livro que eu li foi Motoqueiros no Além. E esse Motoqueiros no Além foi um livro que me chamou a atenção exatamente por causa do título. Quem são esses motoqueiros no além? O que significa isso? Foi o primeiro livro espírita que eu li. E ali havia uma coletânea de mensagens trazidas por espíritos que haviam desencarnado por causa de acidentes motociclísticos. E depois vieram tantas e tantas outras mensagens. E aquelas que mais me chamavam a atenção eram exatamente as mensagens particulares familiares. Aquelas em que os espíritos vinham contar as suas histórias. E aí depois a gente vai aprendendo e abrangendo um pouco mais, abrindo um pouco mais o nosso leque de interesse, começando a buscar mensagens instrutivas, mensagens que trazem para nós ali um outro tipo de conteúdo, até começando a estudar os livros e coisa e tal, e de repente a gente consegue perceber que a doutrina espírita ela é riquíssima em termos de fonte de instrução para todos nós, desde uma mensagem particular, e Kardec fala sobre isso na Revista Espírita que nós já estudamos, em que nós temos ali espíritos, por exemplo, que não são espíritos elevados em termos de esclarecimento, em termos de valores, são espíritos que tiveram vidas absolutamente comuns, muitas vezes ali marcadas por muitas dificuldades, por muitas quedas, por muitos desvios, mas o fato deles contarem as suas histórias, o fato deles trazerem a sua realidade é para nós ali uma fonte extremamente valiosa de aprendizado. Assim como aqueles espíritos que trazem instruções também de um mais alto nível, e aí Kardec lembrou lá em 1861, naquele item 16, que os próprios espíritos, deixa eu voltar aqui para a gente poder recolher, ele diz assim para nós, frequentemente essas comunicações são de interesse geral e não são dadas pelos espíritos apenas para a instrução de alguns. Não é isso que eu quero colocar. Mas ele diz assim, que os espíritos vão então liberando esse conhecimento conforme os grupos vão se mostrando mais interessados, conforme os grupos vão se mostrando mais instruídos. Então, primeiro vem a mesma coisa que aconteceu, nós podemos fazer ali um paralelo com aquilo que aconteceu com as mesas girantes. Os fenômenos físicos vinham ali trazer para nós, né, aquele chamariz mais extraordinário, aqueles efeitos assombrosos e coisa e tal, e aí depois começaram a trazer as instruções. Muitas vezes espíritos vêm em grupos para falar daquilo que é muito mais pontual, para chamar atenção sobre um pequeno detalhe, contar a história que causa uma certa impressão, até o momento em que percebe, bom, agora, passada essa fase inicial, em que a atenção foi chamada, agora é hora de começar a falar de acordo com aquilo que o grupo vem aprendendo. E aí então, conforme ele vai evoluindo em termos de instruções, as instruções também começam a se tornar mais profundas, né, porque aí o grupo já tem capacidade de aprender.
já tem capacidade de compreender aquilo que está sendo dito. Então a gente vê assim que essas mensagens também vão sendo lançadas de acordo com o grupo. Então, quer dizer, quanto mais instruído é o grupo, maior é a participação dos espíritos em termos de instruções, né, compatíveis naquele momento de instrução. Se é um grupo mais simples, um grupo que inicia, são mensagens mais pessoais, mensagens ali para poder conectar o grupo com o plano espiritual e tudo mais. Então, todas essas estratégias vão mostrando para nós o papel importante da faculdade mediúnica em termos de canal de comunicação entre plano físico e plano espiritual. Mas que tipo de comunicação é essa? É simplesmente o espírito falar para dizer que está vivo? Essa fase já passou. Agora vem a fase de vamos conversar sobre a filosofia. Kardec continua, vamos lá. Trata-se, pois, de examinar o modo de publicidade que melhor pode alcançar esse objetivo. Para isso, então, 2 pontos devem ser considerados. O meio que oferece mais chances de extensão da publicidade e as condições mais adequadas a produzir no leitor uma impressão favorável, seja por escolha judiciosa dos assuntos, seja pela disposição material. Por não levar em conta certos requisitos, por vezes de pura forma, as melhores obras frequentemente morrem no nascedouro. Isso é fruto da experiência. Certos editores têm a respeito um tato que lhes dá o hábito do gosto do público e lhes permite julgar infalivelmente as probabilidades de sucesso de uma publicação, abstração feita do mérito intrínseco da obra. Então aqui ele fala de uma estratégia de marketing, uma estratégia editorial. Olha que curioso isso. Bom dia, abraço. Desde aquela época, Kardec já percebia que isso era importante. O momento certo de lançar uma obra, o título certo, o conteúdo certo. O desenvolvimento que tomam as comunicações espíritas nos coloca na impossibilidade material de inseri-las todas em nossa revista. Para abranger o panorama inteiro, fora necessário lhes dar uma extensão, tal que nos obrigaria a vendê-la por um preço inalcançável a muita gente. Torna-se, pois, necessário divisar o meio de a suprir nas melhores condições para todos. Para começar, examinaremos os prós e contras dos diferentes sistemas que poderiam ser empregados. Então Kardec vai chamar a atenção que se todas as mensagens recebidas, vamos colocar aquelas mensagens que trariam um conteúdo de interesse público, né? Porque tem mensagens ali que não basta você publicar uma mensagem pelo fato dela ser uma psicografia. Né? Quando se fala em divulgação doutrinária, é muito importante fazer esse trabalho de seleção, de pesquisa e tudo mais. Mas o que Kardec chama atenção é que se por acaso essas mensagens, todas essas de interesse, fossem publicadas, a revista espírita ficaria tão cara pelo tamanho dela que seria inviável para muita gente. E a ideia é exatamente fazer com que esse canal seja acessível para o maior número possível de pessoas. Daí então ele faz essa seleção daquelas que são mais interessantes. Por exemplo, em cada edição, nós temos estudado, já faz até um tempo, né? Estou sentindo até bastante falta, conversas familiares de além-túmulo. Essas conversas familiares de além-túmulo, elas são aquela sessão em que Kardec traz um espírito trazendo um pouco da sua experiência. Muitas vezes ali não é apenas uma psicografia, mas é uma conversa, uma entrevista que foi desenvolvida em que o espírito conta a sua história. E aí então a gente passa por uma sessão como essa e encontra 1, 2, no máximo 3 mensagens. Ele poderia publicar 10 mensagens, ele poderia publicar 20 mensagens, porque certamente ali esses diálogos, principalmente naquela época em que nós tínhamos vamos dizer assim, os trabalhadores do plano espiritual vinculados à equipe que estava promovendo
a divulgação das bases da doutrina espírita, trabalhando na codificação, na organização e tudo mais, eles estavam ali em contato com espíritos das mais variadas condições. Tanto que Kardec publicou o livro Céu e Inferno, certamente por uma inspiração, para poder colocar ali o maior número de psicografias mostrando as diversas condições dos espíritos. São ali 65, se eu não me engano, 65 psicografias, desde os espíritos nas condições de espíritos felizes, passando por condições medianas, espíritos criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres, suicidas. 65 mensagens. E algumas dessas mensagens Kardec acabou publicando na íntegra aqui na Revista Espírita. Por isso o grande trabalho, o cuidado que teve que ter para poder fazer essa seleção. E aí o que nós vemos então é exatamente aquele grupo que trabalhava na coordenação dos trabalhos do Chico, porque embora o Chico fosse o protagonista daquela história, do trabalho todo, como médium, pelo seu valor moral dentro do movimento, dentro daquele trabalho, mas certamente nós tínhamos uma coordenação que pudesse administrar tudo aquilo, né? O Chico fazia o trabalho dele. O resto era sendo passado ali para o pessoal do escritório, e todo mundo ali então juntava a mensagem, lia, datilografava na época, né? Datilografava, organizava, catalogava e depois publicava livros. Então a gente percebe a quantidade de mensagens que ele recebia, seja num trabalho público, seja reservado ali, né, nos trabalhos internos ou mesmo em casa. Quantas e quantas mensagens foram recebidas e quantas delas foram publicadas? Se ele teve mais de 450 livros publicados e muitas dessas mensagens não tinham uma previsão de se tornarem livros, mas pelo fato de outras semelhantes começarem a engrossar aquele conteúdo, passaram então a ser divulgados. Agora imaginemos quantas daquelas mensagens não foram publicadas. Essa que é a questão. Pois é, a mesma coisa, né? Então hoje também, Dudu, que você comentou, nós temos não apenas para deficientes visuais, então nós temos ali livros, por exemplo, em Libras, nós temos audiobooks, e temos tantas e tantas outras, né? Mandala, bom dia. E temos tantas outras formas hoje de fazer essa divulgação. Mas vamos lá, Kardec diz assim: estamos aqui fazendo uma adaptação, a nossa mente tem que sair do século XXI e ir para o século XIX. Porque lá Kardec vai falar do que ele tinha à disposição naquela época e como seria a melhor forma de divulgar aquele material, essas mensagens que eram recebidas. Se nós viermos para o século XXI, nós ficaremos aqui meia hora só mostrando aqui quais são as possibilidades e estratégias de divulgação. Mas vamos lá. Para começar, examinemos os prós, né? Deixa eu ver aqui. Eu digo com relação à quantidade de livros, que dará mais do que mostra a revista. Sim, sem dúvida. Né? Então temos ali várias e várias formas de divulgar e muito conteúdo à disposição. Então, juntando uma coisa com a outra, que seria um universo, sem falar, por exemplo, na própria transformação de livros em filmes, por exemplo. Ainda temos isso para poder colocar, né? Podcasts, e temos aí outras tantas tecnologias. Para começar, examinemos os prós e os contras dos diferentes sistemas que poderiam ser empregados. Vamos lá. Primeiro, publicações periódicas locais. Então, essas publicações periódicas seriam essas revistas semanais, quinzenais, mensais e tal, para ali, como acontece com a Revista Espírita, né? Que ela era vendida em Paris e acabou sendo depois exportada, né, para outras regiões. Mas vamos lá, publicações periódicas locais. Apresentam dois inconvenientes. O primeiro, de serem quase sempre restritas à localidade. O segundo é que é uma publicação periódica, devendo ser alimentada e distribuída em datas fixas. Necessita de um material burocrático e de despesas regulares que devem ser providos de qualquer modo, sob pena de interrupção. Então, como a Revista Espírita, né? Ela era feita mensalmente,
Então, conforme era lançada, a equipe editorial já estava preparando o material para o mês seguinte. E sabia que naquele dia, naquela semana, a revista deveria ser publicada de novo. Então é aquela história, pessoal, se vira e arruma conteúdo. Naquela época certamente não faltava. E acontece hoje, inclusive, pessoal, hoje à noite, bom dia, professor, hoje à noite, às 19h30, lá no canal do Espiritismo.net no YouTube, nós teremos a entrevista com a Jussara Korngold, que ela é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional. E lembrando que o Conselho Espírita Internacional hoje é o responsável pela publicação da Revista Espírita atual. Hoje ela é trimestral, a primeira foi publicada no mês de janeiro agora, de 2024, a próxima virá agora no mês de abril. Então tem lá no site do SEI a revista sendo publicada, e é bem interessante conversando com ela. Então hoje, como eu estava falando para vocês, a Jussara vai participar do programa Espiritismo Net Entrevista, às 19h30 no nosso canal do YouTube, e lá ela vai contar um pouquinho sobre a relação do Conselho Espírita Internacional e os trabalhos atuais da Revista Espírita. Então quem tiver interesse em conhecer um pouquinho disso, participe da entrevista. Eu certamente quero participar, porque eu quero ver exatamente tudo aquilo que ela vai contar, como o trabalho é feito, a responsabilidade hoje que o Conselho Espírita tem em dar continuidade nesse grande legado que Kardec deixou. Né? Então o trabalho que tem que fazer, né, mesmo sendo trimestral, é assim, você publicou em janeiro, o pessoal lá para abril já está correndo atrás de articulistas, de temas e etc, etc. Então é bem bacana, vai ser bem bacana. Vamos participar então, YouTube Espiritismo.net hoje às 19h30. Mas vamos lá, continuando. Se os jornais de localidade que se dirigem ao grande público, mas dá para ver depois, Angelina, na playlist do Espiritismo Net. Depois eu pego o link e coloco para vocês lá no nosso grupo. Tá? Se os jornais de localidade que se dirigem ao grande público muitas vezes têm dificuldade para sobreviver, com mais forte razão uma publicação dirigida a um público restrito, porquanto seria iludir-se com a vã esperança de contar muitos assinantes de fora. Sobretudo se tais publicações se fossem multiplicando. Né? Então Kardec já mostra as dificuldades de um trabalho periódico. Então periódico pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, não importa. E essa frequência acaba trazendo uma grande dificuldade. E olha que Kardec publicou de 1858 até 1869. Foram 11 anos ali praticamente publicando mensalmente a Revista Espírita. E para isso você tem não apenas conteúdo, mas também despesas para que isso aconteça. Então Kardec trouxe ali o pró e o contra. André lembrou ali, né, vamos comemorar os nossos 27 anos de trabalho, né? Isso aí, André. Estamos amadurecendo. Segundo, publicações locais não periódicas. Uma sociedade, um grupo, os grupos de uma mesma cidade poderiam, como fizeram em Metz, reunir suas comunicações em brochuras independentes, umas das outras, e publicá-las em datas indeterminadas. Do ponto de vista financeiro, este modo é incomparavelmente preferível ao precedente, porque não implica compromissos e sempre se é livre de parar quando quiser. Mas há sempre o inconveniente da restrição da publicidade. Para espalhar essas brochuras fora do círculo local, haveria necessidade de gastos com anúncios, ante os quais muitas vezes a gente recua, ou uma livraria central, com numerosos correspondentes que deles se encarregassem. Mas aqui se apresenta outra dificuldade. Os livreiros, em geral, não se ocupam de bom grado com as obras que eles próprios não editam. Por outro lado, não querem entulhar seus correspondentes com publicações para eles sem importância e de saída incerta, muitas vezes feitas em más condições
de venda pelo formato e pelo preço, e que, além do inconveniente de descontentar os correspondentes, obrigá-los-ias a arcar com as despesas de devolução. São considerações que a maioria dos autores estranhos ao ofício não compreendem, sem falar dos que, achando suas obras excelentes, admiram-se de que nenhum editor se empenha em publicá-las. Aqueles que as imprimem por conta própria deveriam ter em mente que, a despeito das vantagens que ofereçam aos editores, a obra terá de aguardar os interessados se, dadas as peculiaridades do ofício, não estiverem em condições negociáveis. Deixa eu terminar aqui, depois eu comento. Pedimos desculpas aos nossos leitores por entrar em detalhes tão materiais a propósito das coisas celestes, mas é precisamente no interesse da propagação das boas coisas que queremos nos premunir contra as ilusões da experiência. Aqui Kardec entra num assunto extremamente espinhoso, que é o lado material, né? o lado financeiro da publicação de uma obra. Então, quando ele fala dos periódicos, são aquelas revistas. Quando ele fala dos não periódicos, ele fala de livros, livretos e outros tipos de publicações que dependem de uma editora, por exemplo. Nessa editora, não sendo espírita, por exemplo, uma editora comum, nós vamos encontrar, por exemplo, a pergunta dos editores. Mas espera aí, qual é o tema? Será que vai vender? Será que vale a pena? Os gastos que você vai ter, será que são compatíveis com o esforço que a empresa vai ter que ter para poder divulgar a sua obra? Foi aí que nós vimos então muitas editoras, né, inclusive a FEB Editora, a editora CELD e outras editoras espíritas, né, lá na Mansão do Caminho também tem sua própria editora, e outras espíritas que se dedicam à publicação de obras espíritas. Enquanto que as editoras normais, fora do ambiente espírita, muitas vezes nem sempre se preocupam ou têm interesse nessa publicação. Hoje nós temos, né, inclusive eu me recordo de um e-mail que eu recebi de uma editora me apresentando as condições de preços e serviços que eles prestam para eu publicar um livro. Não eu, André, eu, cliente qualquer. Não tenho nada para publicar, mas é interessante a gente ver. Eles colocam assim, olha, nós fazemos um trabalho de revisão, nós criamos a sua capa, e você pode ter ali uma tiragem de 250 unidades, pagando, por exemplo, X. R$4.000 para 250. Então, quer dizer, eles não se importam do meu conteúdo, eles me oferecem um serviço. Então Kardec vai trazendo, por isso que ele pede desculpas, né? Tratar de coisas celestiais de uma forma tão material. Mas é uma realidade, né? Se você faz parte de um grupo espírita e você tem interesse em publicar esse material, você tem que levar em conta que vai ter que pagar por isso. E quando você paga por isso, a questão é, você está pagando esperando obter algum retorno, ou você está pagando aquilo tudo apenas para divulgar a doutrina espírita fazendo uma doação? Porque quantos e quantos autores, médiuns que publicam livros e ficam frustrados porque não tiveram o retorno que se esperava. Essa que é a grande questão. André colocou, né, eu creio que hoje temos uma quantidade razoável de divulgação da doutrina. O X da questão é que na maioria dos que se dizem espíritas não gostam de ler e muito menos de estudar, né? Por enquanto é um aprendizado geral para todos nós, né? Então e até porque também, né, André, hoje nós temos várias formas de ter ali contato com a doutrina espírita, né? Então nós temos sites, que eu comentei com vocês, né? Hoje a tecnologia é bem diferente. Naquela época Kardec tinha ali uma situação bastante restrita. Avançando um pouco mais, vamos lá. Terceiro, publicações individuais dos médiuns. Olha só, então, primeiro ali os periódicos, depois os não periódicos e agora as publicações individuais. Todas as reflexões acima se aplicam naturalmente às publicações isoladas que certos médiuns poderiam fazer das comunicações que recebem. Mas, além da maior parte deles não o poder fazer, por questões financeiras, por exemplo,
elas têm outro inconveniente, é que, em geral, tem um cunho de uniformidade que as torna monótonas e prejudicaria tanto mais a sua venda, quanto mais se multiplicassem. E por que monótonas que Kardec coloca aqui? Porque um único médium recebendo ali mensagens particulares, nem sempre os assuntos são diversos, são variados. A relação entre espírito e médium, ou espíritos e médiums, ou médium específico, acabam sendo dentro do círculo de interesse deles, da sua vida pessoal, do trabalho que ele faz e tudo mais. Já no caso da Sociedade Parisiense, por exemplo, nós temos ali que são muitos médiums, muitos assuntos debatidos. Kardec tinha uma facilidade na publicação dessas mensagens na Revista Espírita, porque a sociedade centralizava essa divulgação do Espiritismo pelo trabalho de Kardec, e muitos grupos enviavam para a sociedade o resultado do seu trabalho. E aí Kardec tinha ali a facilidade de escolher quais eram os temas mais interessantes. Mas no caso de um único médium fazer isso, além da própria dificuldade sua, ainda tinha ali a diversidade do assunto. Eu me lembro de uma... a dona Daoni, eu me esqueci o sobrenome dela, mas o nosso querido Reinaldo, na época, o centro que ele frequentava, lá no Rio de Janeiro, a dona Daoni era frequentadora também. E ela chegou a publicar um romance, né, desses romances que nós conhecemos e tudo mais. Não me recordo se ela teve ali outra obra, mas essa obra, inclusive, ela me mandou ali uma edição autografada e tudo mais, né? Inclusive, através dela, algumas daquelas respostas que eu sempre trouxe para vocês acabavam... ela que foi através dela, né? Então, a gente vê assim, uma médium que publicou um romance, e a pergunta é, qual foi o alcance dele? Ela era uma pessoa que não tinha tanta expressão, assim como Chico, por exemplo. Quando a gente fala, olha, o Chico Xavier publicou um novo livro, ou o Divaldo publicou um novo livro. Agora, uma pessoa comum que faz um trabalho local, um trabalho doméstico, fazer uma publicação dessa, quantas pessoas chegaram a ler aquele romance? Nesse mar de romances que nós temos hoje, romances psicografados, romances mediúnicos, mas não necessariamente romances espíritas. Porque, por exemplo, nós vamos lembrar que a Dona Ivone, lá no livro Recordações da Mediunidade, ou Devassando Invisível, não me recordo, ela fala sobre os romances espíritas. Lá naquele trecho, né, do Meu Amigo Beletrista. Então, ela lembrava que um livro que é considerado um romance espírita, ele tem o objetivo de instrução. Então, ele tem fundamentação doutrinária, ele tem começo, meio e fim para dar um sentido de aprendizado para aquele conteúdo, enquanto que o romance mediúnico pode ser simplesmente um espírito contando a sua história. Ok, o espírito veio, contou sua história. Tá, e qual é exatamente ali o aprendizado que vai ser extraído? Certamente tem ali um conteúdo que pode ser observado, mas como ele não é organizado, ele não é montado para trazer essa instrução, aquele livro acaba sendo aqueles romances nós carinhosamente chamamos de romances água com açúcar. Aqueles romances novelinha das 6. Que é simplesmente uma história, uma novelinha contada por um espírito. Mas qual é exatamente ali a profundidade do aprendizado que vai ser extraído? Então, na atualidade, nós temos isso tudo. Você vai numa livraria, seja ela virtual, seja ela presencial, que é uma coisa deliciosa de se fazer, você vai olhar aquela prateleira lá, tem títulos dos mais variados. Títulos que se perdem. E aí você vai ver, poxa, você vai ler ali títulos de histórias romanceadas sem saber exatamente qual é o conteúdo doutrinário que vai ser trazido. Eis aí então o grande problema que a gente vai encontrar. Seguindo um pouco mais, para a gente já finalizar, Kardec continua. Só seriam atraentes, porque ele fala assim do médium que publicava coisa só, né? Ele diz assim, né? Além da maior parte deles não poder fazer, elas têm outro inconveniente, é que, em geral,
têm um cunho de uniformidade que as torna monótonas e prejudicaria tanto mais a sua venda quanto mais se multiplicassem. Só seriam atraentes se, tratando de determinado assunto, formassem um todo e apresentassem um conjunto, fossem obras de um só ou de vários espíritos. E lembrando, pessoal, algo extremamente importante para nós, que somos estudantes da doutrina espírita na atualidade, é que nós estamos em 1862. A partir de 1864, 65, Kardec começa a fazer divulgação de romances espíritas na Revista Espírita. Porque muitas pessoas falam assim, não, mas a revista o romance espírita não é importante para ser estudado. Kardec começa a fazer divulgação a partir desse ano, 64, 65. Ele traz um resumo e depois traz uma crítica. E ele vai lembrar que para muitas pessoas esses romances são o primeiro atrativo. Para que a partir daquele tema, de uma história romanceada, que traz ali elementos doutrinários, falando, por exemplo, sobre pessoas reencarnadas que vivem determinado drama, uma pessoa que desencarna e traz uma realidade do mundo espiritual, pessoas que estão reencarnadas vivendo determinadas provas e expiações. Então tudo isso dentro daquele grande conteúdo doutrinário, mas adoçado com a linguagem do romance. E Kardec começa a fazer divulgação de vários romances que foram publicados naquela época, sejam romances psicografados, ou sejam apenas romances de autores encarnados, que podem ser inspirados ou não, mas que trazem histórias que são interessantes para iniciar a divulgação do Espiritismo. Isso é muito legal da gente entender. Perceber que quando a gente diz para alguém, olha, estuda o Livro dos Espíritos, a pergunta é, essa pessoa vai entender o que o Livro dos Espíritos quer dizer para ela? Será que ela está pronta para começar com essa obra? Eu até trouxe para vocês já várias vezes a história de uma tia, que eu comentava com ela, né? Eu falei, tia, olha, tem hoje muitos livros bons, né? Livros, por exemplo, de Kardec e tal, que traz ali perguntas e respostas e tal. Ela falou, não, eu gosto de romance, eu gosto de ler e chorar, gosto de ler e me emocionar, não gosto dessas coisas não. Aí o que eu vou dizer para ela? Então não serve para ser espírita? Eis aí a grande questão. Né? Então temos sempre que perceber que isso tem um efeito muito importante sobre muitas pessoas. Né? E exatamente, Dudu, temos leitores para qualquer tipo de leitura. O importante é a gente fazer aquele trabalho de seleção, para que seja um bom material, para que tenha um bom conteúdo, para que aquela pessoa que mesmo lendo um água com açúcar, seja água pura com açúcar refinado, para que ela comece lendo bem, para que mesmo lendo aquela história, ela seja bem instruída. Isso é muito legal da gente perceber. E vamos finalizar. Kardec coloca assim, essas considerações não são absolutas, e certamente poderá haver exceções, mas não podemos deixar de convir que repousam sobre um fundo de verdade. Aliás, aquilo que dizemos não visa impor ideias, que cada um é livre para considerar ou recusar. Apenas, como não se publica algo senão esperando um resultado, sentimos-nos na obrigação de expor as causas e as causas de decepções. Os inconvenientes que acabamos de assinalar nos parecem completamente superados pela publicação central e coletiva dos senhores Didier e companhia, que os senhores Didier e companhia vão empreender, sob o título de Biblioteca do Mundo Invisível. Infelizmente acabou não saindo esse livro. Mas dá para imaginar, a Biblioteca do Mundo Invisível, que era uma publicação prevista naquela época, dá para a gente perceber o conteúdo, que nada mais era, provavelmente aqui, uma coletânea de mensagens que veio do mundo espiritual. E aqui nessa época ainda não eram romances, embora Kardec já tenha comentado algumas coisas sobre isso. Mas era exatamente ali uma biblioteca de mensagens. Compreenderá uma série de volumes, formato grande em 18, com 18 polegadas, de 7 cadernos de impressão, ou cerca de 250 páginas, ao preço uniforme de 2 francos.
Cada volume terá o seu número de ordem, mas será vendido separadamente, de sorte que os aficionados estarão livres para escolher aquilo que mais e melhor lhes convier, sem a obrigação de adquiri-los na sua totalidade. Olha só a propaganda que Kardec está fazendo, hein? Esta coleção, que não tem limites fixos, oferecerá os meios de publicar, nas melhores condições possíveis, os trabalhos mediúnicos obtidos nos diversos centros, com a vantagem de uma publicidade muito vasta por meio dos correspondentes. O que esta casa não fizer por meio de brochuras isoladas, fá-lo-á por meio de uma coleção que pode adquirir grande importância. O nome de Biblioteca do Mundo Invisível é o título geral da coleção. No entanto, cada volume terá um título especial para designar a procedência e o assunto, beneficiando o autor sem que esse tenha de se imiscuir no produto das obras que lhe são estranhas. É uma publicação coletiva, mas sem vínculos recíprocos entre os produtores, na qual cada um entra por sua conta e risco, aproveitando-se da publicidade comum. Nessa coleção, os editores não se comprometem absolutamente em publicar tudo quanto lhes seja apresentado. Ao contrário, se reservam expressamente o direito de proceder a uma escolha rigorosa. Caso aceitos, e desde que satisfaçam as condições de formato e preço, os volumes publicados à expensa dos autores poderão fazer parte da coleção. Pessoalmente, somos de todo estranhos ao conjunto dessa publicação e à sua administração. Ela nada tem de comum com a Revista Espírita, nem com as nossas obras especiais sobre a matéria. Aqui lhe damos a nossa aprovação e o nosso apoio moral, porque a julgamos útil e porque a consideramos a melhor via aberta aos médiuns, grupos e sociedades para suas publicações. Nela colaboraremos como os outros, por nossa própria conta, só assumindo a responsabilidade pelo que levar o nosso nome. Além das obras especiais que pudermos fornecer a essa coleção, dar-lhe-emos, sob o título particular de Carteira Espírita, alguns volumes compostos de comunicações escolhidas, quer entre as que são obtidas em nossas reuniões de Paris, quer entre as que nos são enviadas por médiuns e pelos grupos franceses e estrangeiros que se correspondem conosco e não quiseram fazer publicações pessoais. Emanando de fontes diferentes, essas publicações terão o atrativo da variedade. A elas juntaremos, conforme as circunstâncias, as observações necessárias à sua compreensão e desenvolvimento. A ordem, classificação e todas as disposições materiais serão objeto de particular atenção. Não visando tais publicações o nosso benefício pessoal, nossa intenção é aplicar os direitos que nos couberem, pelos cuidados que lhes daremos em benefício da distribuição gratuita de nossas obras sobre o Espiritismo às pessoas que não puderem adquiri-las ou qualquer outro emprego julgado útil à propagação da doutrina, segundo as condições que forem fixadas posteriormente. Esse plano parece responder a todas as necessidades e não duvidamos que seja acolhido com simpatia por todos os sinceros amigos da doutrina. Então, infelizmente, esse projeto de biblioteca do mundo invisível acabou não indo para frente. Esse que é a grande questão. Então, assim, foi uma proposta válida, foi uma proposta nobre que acabou não indo à frente. E, infelizmente, também na atualidade, isso acabou não acontecendo. Mas hoje nós temos um volume de publicações muito grande. Então é importante, nesse volume todo, fazermos boas pesquisas para conhecermos o título, conhecermos o conteúdo, conhecermos o médium, conhecermos os espíritos, para ver se isso tem embasamento doutrinário, para que seja ali uma proposta instrutiva para todos nós. Então tudo isso é muito importante. E Kardec, inclusive, Andréa, ele fala sobre a biblioteca espírita ideal.
E aí ele vai lembrar, né, dos títulos daquela época, que ele vai falar, por exemplo, sobre livros religiosos, livros filosóficos, conteúdo espírita, tudo daquela época. E hoje nós temos uma diversidade muito maior. E até mesmo as bibliotecas, nesse caso, das casas espíritas, elas são ali, né, depende muito da filosofia de cada instituição. Então nós temos, por exemplo, bibliotecas espíritas que trazem ali Violetas na Janela, por exemplo. Nós temos grupos espíritas que trazem livros de Zíbia Gasparetto. Mas nós temos grupos espíritas que só aceitam obras de Kardec. Outras aceitam André Luiz. Outras trazem temas esotéricos. Então, por isso que a biblioteca em si ela é muito importante. Mas quando nós falamos em divulgação doutrinária, é importante que nós tenhamos um cuidado na seleção de qual é exatamente ali a proposta daquela biblioteca em divulgar a doutrina espírita e quais são os títulos que serão ali oferecidos para o público. Porque aquela casa espírita, no momento em que ela coloca à disposição uma determinada obra, ela chancela aquela obra como sendo uma obra válida para o conhecimento espírita. Então isso é muito importante, ter um grupo, que muitas vezes uma biblioteca não tem, um centro espírita não tem, um grupo especial dedicado ao estudo daquelas obras para fazer uma análise para sua divulgação e venda. Biblioteca e livraria ao mesmo tempo, né? Por isso é muito importante a gente ter esse cuidado. O problema é o preço, né? São caros. Pois é, mas aí é uma questão de... infelizmente as editoras, né, acabam tendo essa dificuldade, né? Nós chegamos a ter uma conversa com o pessoal da Candeia, né, o diretor da Candeia e tudo mais, e ele estava falando que é muito difícil, por exemplo, uma editora espírita concorrer com uma editora aberta. Então, o livro que é publicado numa pequena editora espírita, ele acaba ficando mais oneroso do que para uma grande editora. E essa grande editora vende, por exemplo, nessas livrarias virtuais, num preço muito mais barato, né? É aquela história, né, Hermes? É aquela pequena farmacinha de bairro concorrendo com uma rede de farmácia. Quer dizer, ela não aguenta, porque essa rede de farmácia tem ali facilidades de adquirir um volume enorme de medicamentos, e por isso o preço é muito mais acessível. Então muitas editoras espíritas acabam fechando, porque é impossível você concorrer com uma editora de grande porte que nós temos hoje no Brasil, que aceita de tudo, de todos os tipos de assuntos, né? Técnicos, pessoais, didáticos, espíritas, espiritualistas, religiosos de um modo geral. Então essa é uma grande questão, né? Mas não vamos entrar nesse assunto que não é do nosso meio, mas vale a pena a gente ter essa ideia do que acontece mais ou menos nessa história, né? Pois é, e esse é o problema também, né, soldado, a questão de direitos autorais. Então no momento em que você divulga um livro em PDF, e esse PDF nada mais é do que uma cópia do original, sem autorização da editora, você na verdade está prejudicando. É por isso que quando nós estudamos, por exemplo, os livros daquele Filomeno de Miranda, né, eu adquiro esses livros na versão digital numa livraria. Isso não quer dizer que eu nunca usei livro digital, pelo contrário. Mas esses livros que são digitais acabam se tornando livros piratas, né? E é até um contrassenso, né, dentro do nosso meio, sabendo ali, né, que é importante a gente ter essa lisura moral, trabalhar com isso, mas é difícil a gente fazer qualquer julgamento.